Olá, eu sou o professor Rogério Romano e você está no canal de Sou da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Bem, primeiro vídeo do novo ano, né? Prazer estar aqui com todos vocês nessa nossa conversa de hoje, que com certeza vamos abordar um tema de altíssima relevância, tá? Bem, ah, espero que todos tenham um Natal ótimo, um final de ano muito bom, né? Um Réveillon perfeito, né? Todos nós temos tido essa felicidade, né? Mas a gente precisa compreender uma coisa, que na verdade não existe ano novo, não existe mundo novo sem mente nova, né? A gente pode, sim, desejar feliz ano novo, um feliz Natal, um ano novo cheio de 2026 seja cheio de prosperidade, alegria, de essa coisa toda. Esse clichê, né? Esse discurso que se faz todo ano, que se repete. Mas nós temos que entender uma coisa que é muito importante. O verdadeiro ano novo, o ano novo de verdade, só é possível quando nós renascemos para uma nova vida baseada no conhecimento do Dissô, né? Quando nós passamos a pautar a nossa vida dentro dos parâmetros da verdade. Caso contrário, enquanto permanecermos no mundo da ilusão, nunca haverá um verdadeiro ano novo em nossas vidas. Pode acreditar, né? Bem, o nosso vídeo de hoje fala sobre uma questão, como já disse no início, muitíssimo importante. A criação divina e a criação humana, né? Parece que, pelo título, né, parece tratar-se de duas criações. Mas nós vamos ver com um desenrolado estudo que não é bem assim, né? Então, esse tema, essa questão, né, ela vem de onde essa questão surge, né? Ela surge porque inúmeros pensadores, professores, espiritualistas, filósofos do passado, eles vêm se debruçando há centenas, ou talvez milhares de anos, em cima dessa questão, né? A questão, se Deus é bom, se existe um Deus perfeito, maravilhoso, que tem como atributos a sabedoria maior, a sabedoria transcendental, a sabedoria divina, o amor incondicional, a vida perfeita, né? Vida perfeita, uma provisão ilimitada, abundância, alegria infinita e harmonia infinita. Então, como é que nós podemos ter um mundo tão cheio de sofrimentos, né? Muitas pessoas dizem assim, olham assim, não, peraí, ei, não dá. Não dá. Esse mundo que está aqui, não pode, né? Olha, me desculpa, amigo, mas esses atributos que tu falas, esses atributos de Deus, onde é que eles estão no nosso mundo aqui presente? Onde é que esses atributos estão? Me mostra, eu não vejo. Porque você está falando aí de sabedoria transcendental. Você vê no mundo desse mundo que nós estamos aqui, que nós chamamos de mundo fenomênico, né? Manifestação dessa sabedoria? Onde? Me mostra. Amor incondicional. Vida perfeita. Onde está? Provisão infinita. Me mostra onde é que está. Eu quero saber. Onde é que estão esses atributos que se fala, mostrados na nossa vida cotidiana, na nossa vida real aqui. Alegria infinita. E principalmente, a última parte, que é a mais complicada, harmonia infinita. Onde é que está? Bem, aí que entra a questão, né?
inclusive um sábio do passado, que ele criou um paradoxo, né? O paradoxo leva o nome dele, que ele diz assim: se Deus é sábio infinitamente, se Deus é infinitamente bom, se Deus é infinitamente misericordioso, se Deus é infinito amor, então esse Deus não existe. Se nós olharmos para o mundo criado por Ele, então esse mundo não existe, esse Deus também não existe. É tudo irreal, né? Ok? Pois é, mas o mestre Masaharu Taniguchi, o nosso sagrado mestre, como tenho afirmado sempre nesses vídeos, ele nos fala dessa questão com muitíssima propriedade, né? Então, no volume 10 da coleção A Verdade, o mestre Masaharu Taniguchi nos fala da seguinte maneira sobre a questão da criação divina e a criação humana, né? Olha só, vamos já entender esse problema. Por que que há esse paradoxo, né? Essa aparente contradição, né? Ele diz assim: aquele que possui sabedoria não teme. Olha só, já começou, né? Aquele que possui sabedoria não teme. Que sabedoria? A sabedoria do Dissô, o conhecimento da verdade, não teme. O mestre continua: quando compreendemos as leis da vida, deixamos de encarar a vida como um mundo de sofrimentos ou um oceano de lamentações, né? Quando compreendemos as leis da vida, deixamos de encarar a vida como um mundo de sofrimentos ou um oceano de lamentações, né? E o que vem a ser isso? O que vem a ser conhecer as leis da vida é conhecer justamente as leis que regem a vida, né? As leis que regem a vida. As leis que regem esse mundo fenomênico, esse mundo ilusório que nós estamos aqui, né? Continuando. O que nos impele rumo ao mundo de sofrimentos, o que nos impele rumo ao mundo do sofrimento, dos sofrimentos, e nos empurra para a profundeza das lamentações, não são os fatos e coisas exteriores a nós, mas sim a nossa própria ignorância. Olha aqui. Aqui o mestre já dá a primeira cacetada, né? Mas o que nos faz ver esse mundo de sofrimentos, ver esse mundo como um oceano de lamentações, não é lá fora. Na verdade, não está lá fora. É a nossa própria ignorância. Ignorância a respeito das leis da vida, das leis que regem a vida, não é? Por essa razão, Buda considerou a sabedoria como a última e máxima virtude das 6. Sabedoria. Na Seichonoe, a gente começa citando os atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus é justamente sabedoria. Depois vem o amor, né? Porque o amor, ele é uma força magnífica, ele é uma energia fantástica, mas mesmo o amor, que não é regido pela sabedoria divina, ele também acaba fracassando. A gente vê todo dia exemplos disso aí, né? Mas continuemos atentos ao texto. Quem não possui sabedoria vive temeroso, pensando que realmente existe. Olha só, essa é a parte fundamental para o entendimento do ensinamento, o ensinamento dessa questão. Quem não possui sabedoria, aqui claro que o mestre aqui se refere à sabedoria transcendental, a sabedoria do Dissô, e não a sabedoria do mundo fenomênico, né? Não a sabedoria do mundo da ilusão, né? Essa sabedoria, essa sagacidade humana, né? Não é isso, não se trata dessa sabedoria pequena.
O mestre aqui nos fala da sabedoria no nível mais elevado, no nível transcendental, ok? Então, o mestre, quem não possui sabedoria, vive temeroso, pensando que realmente existe no mundo exterior aquilo que visualiza como temível, sonhando em plena luz do dia, né? Então a gente olha para o mundo lá fora, porque você não tem sabedoria, porque não temos sabedoria, e nós achamos temível aquilo que está lá fora, ameaçador, assustador, fantasmagórico. Por quê? Porque nos falta a sabedoria transcendental. E que sabedoria transcendental é essa? É que saber que esse mundo dos 5 sentidos é um mundo ilusório. Ele não é um mundo criado originariamente por Deus. Ele é um mundo de projeção. Mas vamos continuar o texto. Seu temor resulta da crença na infelicidade que na verdade não existe. Olha só, o nosso temor então, quando olhamos a vida lá fora e vemos a vida cheia de ameaças, de assombrações, né? de previsões, né? Previsões desastrosas, ameaçadoras, a gente fica temeroso, absolutamente temeroso, hipnotizado por esse medo, né? De que resulta esse medo? O mestre nos explica. Na crença da infelicidade que na verdade não existe. Chegamos ao ponto X da questão. Então, o que o mestre Master Antônio quer nos passar aqui, o que o Sagrado Mestre quer nos informar, é que, na verdade, existe uma única criação. Uma criação divina, a criação do Dissô, perfeito. A segunda criação, que parece existir, ela só parece existir, mas de fato não há uma segunda criação. Há apenas na aparência, aparentemente existe uma segunda criação, mas, na verdade, essa segunda criação, ela é apenas, tão somente, um reflexo projetado de forma distorcida na tela do mundo fenomênico, pela nossa mente em profundo estado de ilusão. Esse mundo, que parece ser uma segunda criação, na verdade é só na aparência. Vamos repetir. Trata-se apenas do mundo do Dissô, ou o mundo da primeira criação, projetado na tela do nosso mundo fenomênico, através da nossa mente em profundo estado de ilusão. Então é um projeto do Dissô, é uma projeção do mundo do Dissô, do mundo perfeito de Deus, projeta-se de forma distorcida quando essa projeção passa pelo crivo da nossa mente em profundo estado de ilusão. Então a criação perfeita de Deus se projeta em nosso mundo fenômeno cotidiano de forma totalmente distorcida, gerando então um mundo aparentemente cheio de sofrimentos. É isso que acontece. Mas na verdade não é real. Mas apesar de tudo, contudo, o mundo da primeira criação, a criação perfeita de Deus, a criação original de Deus, continua se projetando sobre nossas vidas, sobre o nosso mundo. Continua ininterruptamente sendo, agora mesmo, neste momento, aqui onde estou, é Dissô, aqui é paraíso. Onde você está é paraíso, é Dissô. Em todos os lugares, a projeção continua perfeita sendo efetuada, né? Nunca deixou. O Dissô sempre existiu, é a única realidade, existe e sempre existirá. É indestrutível. A esse modo de pensar, né,
olha só. Aí entra uma questão que é importante, antes de continuar aqui no texto, é muito importante uma explicaçãozinha prévia para que a gente possa entender melhor, né? Então é o seguinte, nós já sabemos, né, que esse mundo é um mundo de projeção mental. Então, ele não é real, ele não existe de verdade, ele é uma espécie de um holograma mental. Um holograma mental. Então, a gente vai ver o seguinte. Como fazer, então? Como agir, né? O mestre nos diz, nos ensina. Enquanto você continuar acreditando, enquanto nós continuarmos acreditando, nesse mundo projetado pela ilusão na nossa vida, acreditar que ele é real, e interagir com ele, nós estaremos apenas nos transformando em agentes da sombra. Agentes da sombra. A nossa mente em estado de ilusão vai funcionar como um agente da sombra que distorce a realidade divina que está projetada de maneira perfeita sobre nossas vidas, na tela do mundo fenomênico. Ok? Assim, a esse modo de pensar, o de supor existir aquilo que não existe, olha só, supor existir aquilo que não existe, tá? Que é mero produto de um sonho irreal, costuma se denominar pensamento em ilusão. É isso. Pensamento em ilusão. E por que não é real? E por que o que eu estou vendo lá fora não é real? Porque ele não está contido na emanação perfeita de Deus original. O mal, a doença, a decrepitude, a senilidade, a decadência, o ódio, a carência, a tristeza, a desarmonia. Nada disso está presente na emanação original perfeita de Deus. Não está presente. Por isso não é real. Não é real, por isso não é real. Não faz parte, não existe na mente de Deus tais coisas. Então não é real, porque a única realidade é Deus perfeito. É Deus perfeito. Então não é real. Por isso, quando você acredita, a sua crença, quando nós contemplamos isso e ficamos temerosos, ficamos amedrontados. Por que ficamos amedrontados? Por que ficamos temerosos? Porque acreditamos que ser real, uma projeção mental ilusória seja real, né? Por que acreditamos ser real? Porque julgamos aquilo ser verdadeiro, ficamos temerosos. A gente fica num círculo vicioso, preso a essa armadilha, essa teia, né? Ok? Mas o segredo para libertar-se dessa teia de aranha da ilusão que nos prende é despertar para a verdade da realidade única do mundo da primeira criação, né? O mundo do Dissô. Ok? Esse ponto, somente assim, esse ponto é de fundamental importância, porque lembra do paradoxo lá do sábio lá atrás? Quando nós aprendemos a filosofia do Dissô, quando nós aprendemos o ensinamento do mestre Masaru Taniguchi e assimilamos e incorporamos na nossa vida, nós facilmente, rapidamente, nós resolvemos o paradoxo de Epicuro. Nós resolvemos essa equação. A gente desmonta essa equação, né? A gente rapidamente desmonta, olha bolas. Meu querido, é porque simplesmente não há esse mundo, ele não existe de verdade, é um mundo apenas ilusório. Ok? Em algum lugar, nós perdemos a conexão,
Perdemos o contato, perdemos a conexão com o nosso ser divino, com o nosso eu do Dissô e com o mundo perfeito de Deus. Desconectamos dessa verdade por alguma razão e caímos em estado de ilusão, né? Caímos em estado de ilusão e passamos a projetar um mundo, esse reflexo que é perfeito, passa a se projetar na tela do mundo fenomenal de forma invertida, emborcada, totalmente distorcida, gerando um mundo cheio de sofrimentos, mas que na verdade não é real, né? Não existe de verdade, apenas projeção. Ok. Consta aqui. Aí, o mestre nos fala aqui uma questão também de altíssima importância, né? Para que a gente possa compreender tudo bem direitinho. Por isso, a Sutra da Sabedoria, ou Sutra do Coração, uma sutra budista, né? Ensina que, se o pensamento em ilusão for afastado, o temor desaparece. Olha só, que maravilha, né? Se o pensamento em ilusão for afastado, o temor desaparece. O que significa exatamente, o que é que o mestre quer nos dizer com isso? Ele quer nos dizer que, se o pensamento em ilusão for afastado, e o que é afastar o pensamento em ilusão? É rejeitar frontalmente a ilusão e voltar-se o seu foco da mente, a mente para o Dissô. É isso. É isso. Libertar-se da ilusão é isso. Mudar o pensamento, mudar a crença, mudar nosso sistema de crenças. Ao invés de o nosso sistema de crenças estar alinhado à ilusão, a fatos, coisas, situações, acontecimentos que não existem de verdade, dirigirmos o nosso foco para a perfeição do mundo de Deus. Ok? Ao invés de ficarmos focando e acreditando na realidade desse mundo falso, altera-se o sistema de crenças, a gente tira a nossa crença para o irreal e o nosso sistema de crença entra em fase com aquilo que é real. Né? Quando eu digo assim, você tem medo de doença? Aqui diz que desaparece o temor. Quando o pensamento é purificado, elimina-se a ilusão e o temor desaparece. Isso são palavras do mestre Masaru Taniguchi. Eu não tenho nenhuma razão para duvidar. Né? Então, quando o nosso pensamento, quando o nosso sistema de crença, as nossas palavras, nossas emoções, sentimentos se purificam à luz do Dissô, a ilusão desaparece. E o temor desaparece junto. Né? Vamos voltar. Temos medo de doença? Mas se doença não é criação de Deus, Deus não criou doença, porque Deus é perfeição. De Deus só emana a perfeição. Então, por que eu devo temer uma coisa que não existe de verdade? Que é apenas uma ilusão projetada pela consciência humana em profundo estado de ilusão. Por que eu devo temer a doença? Enquanto eu temer a doença, enquanto eu temer a doença, enquanto eu me comportar dentro desse contexto da doença, da paranoia da doença, eu estarei sendo um agente replicante das sombras. Porque no momento em que eu coloco minha atenção, meu foco, e desse foco resulta medo, temor, numa coisa que não existe, eu estou fazendo exatamente o trabalho
que os agentes das sombras querem que se faça. Querem que se faça. Querem que se faça. Então, o antídoto para isso está claríssimo nessas primeiras poucas linhas aqui desse capítulo do livro A Verdade, da coleção Sagrado Mestre Masaru Taniguchi. O antídoto é justamente, e isso também, claro, né? Se na Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, também está lá o antídoto, né? Enfrentar o irreal com o real, enfrentar a mentira com a verdade, enfrentar a falsa aparência com o disso. Enfrentar a treva com a luz. Doença, carência são trevas, porque não são oriundas de Deus. Deus é pura luz. O mundo do disso é só luz. Está escrito no final do canto para contemplar o disso. Então, se o mundo do disso é só luz, nele não pode haver treva alguma. Doença é treva, carência é treva, desarmonia é treva, depressão, tristezas, mágoas, ressentimentos são trevas. Então, não pode haver. Então, a Sutra nos convida a enfrentar o real com o real. O real, lembra? Esse real, o mundo fenomênico, as suas futricas, as suas confusões, as suas disputas, as suas lutas, né? A sua bagunça, isso é tudo ilusório. Nada disso é real. Podemos dizer assim, que só real, a única realidade é o disso, né? Então, enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Falácias. O mundo fenomênico é um mundo regido pela falácia. É um mundo falacioso. Enfrentai a falsa aparência com o disso. Aqui, esse trecho da Sutra Sagrada é de uma profundíssima verdade. Enfrentai a falsa aparência, porque na verdade é o que é, como já falamos lá. Não é uma criação, não é uma realidade, é apenas uma falsa aparência. É uma falsa aparência provocada pela ilusão da mente coletiva humana. Tá certo? Então já está lá o antídoto. Então essa é a diferença fundamental através da qual, pela compreensão dessa verdade, nós podemos facilmente sair, né, da contradição, né, do sábio lá de trás, né? Do paradoxo, né? Podemos sair do paradoxo, da ilusão, né? Sabemos agora, de forma definitiva, né, que só existe Deus e o que Deus criou, só a criação perfeita de Deus é real. Tudo que não for inerente a essa criação primeira, a essa fonte primária, primeira, não é verdadeiro. Então não há razão para que nós fiquemos assustados, temerosos, hipnotizados, transtornados, apavorados por sombras, por fantasmas. Né? Na Sutra Sagrada Palavras do Anjo diz assim: aquele que se apavora no escuro, até uma palha de capins de pluma representará um fantasma. Olha só. Aquele que se apavora estando no escuro, até uma palha de capins de plumas parecerá um fantasma, né? É assim que nós agimos, é assim que a humanidade está agindo. Precisamos parar com isso. O que é estar no escuro? Estar no escuro é estar na ilusão. Né? Estar na ilusão.
Está na treva, está na ilusão. Desconectado da fonte do Dissô. Não, a finalidade da nossa vida é, na Escritura Sagrada, diz a mesma coisa. Rogamos que as santas bênçãos destas se estendam a todos os seres vivos, nós justamente todos eles consigamos manifestar o Dissô. Exatamente, essa é a função. Estamos aqui para isso, para manifestar o Dissô, ou seja, promover a nossa reconectação com o divino que está em nós. Você é Deus, eu sou o próprio Deus, nós somos deuses, manifestados fenomenicamente. E possuímos todos os atributos de Deus. Estão em nós, latentes, para serem manifestados. Então, primeira criação é a que vale. Então, já sabemos agora que, por que esse mundo que é criado por Deus, por que esse é criado por Deus, por que ele é tão cheio de confusões e sofrimentos? Já sabemos agora, né? Porque, exatamente, né? Não é criado por Deus, aí que está o problema. Quando você ouvir alguém falar isso, como é que pode? Eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, esse mundo não estava desse jeito aqui, não seria esse mundo. Meu filho, acontece que você não sabe, saiba agora. De fato, você tem razão. Acontece que esse mundo não é criação de Deus. Tá? Ok? Agora, não podemos contemplar o mundo perfeito de Deus com os olhos carnais. Porque os olhos carnais, isso aqui assim, eles só conseguem enxergar esse mundo dos 5 sentidos, esse mundo da ilusão. Mas a mente do Dissô, os olhos do Dissô veem, contemplam através da meditação Shinsokan esse mundo perfeito de Deus. Quando você, através da prática do Shinsokan, passa a contemplar o mundo perfeito de Deus, você está trazendo essa realidade divina para a sua vida cotidiana. Iluminando, então, a sombra com a luz perfeita de Deus. E manifesta, então, na nossa vida, aquilo que a gente roga na Sutra Sagrada, né? Que manifestemos o Dissô em nossas vidas. Ok? Por isso o Shinsokan é tão importante. O Shinsokan nos fortalece, alavanca, potencializa a nossa convicção de que somos filhos de Deus perfeitos. E agora aqui é Dissô, é paraíso. Somos filhos de Deus perfeitos, mas numa segunda instância somos criaturas de Deus. Somos criaturas de Deus. Somos criaturas de Deus. Você é o próprio Deus. É isso. Esse assunto é um assunto muito, muito bonito de se estudar. Essa questão da primeira criação, e a primeira, eu não digo mais, eu não gosto de falar a primeira criação, porque não existe primeira e segunda, existe a criação única de Deus, a perfeição do Dissô, né? Só ela existe. Então a segunda, esse mundo que seguiria a segunda, parece ser uma criação, mas não é. Ela é apenas um reflexo da realidade maior, distorcido em nossas vidas. A criação verdadeira, que realmente existe, é o Dissô, é o mundo perfeito de Deus, tá? Ok? Mas, contudo, esse assunto ele é muito vasto, ele é muito profundo, e com certeza voltaremos a conversar no próximo vídeo, estendendo ainda mais esses conceitos, tá? Eu pretendo, talvez a gente possa precisar ainda até de mais para falar ainda, para entrar para a gente poder escalonar esse assunto, né? Poder desdobrar esse assunto, a gente vai precisar de mais, com certeza, de mais vídeos ainda dentro desse tema, ok? Então, tanto é que
nós temos este título aí, a criação humana, a criação divina e a criação humana, parte, primeiro a criação divina e a criação humana, né? Depois teremos a criação divina e a criação humana, parte 2, talvez a parte 3, provavelmente a parte 4, porque vamos precisar estudar bem esse assunto. Inclusive, trazendo para esse estudo também, também para esse estudo, citações. Vamos dar uma rápida passada também pelo volume 11 do Seimeno de Sô, da antiga coleção A Verdade da Vida, que trata justamente do Gênesis, né? Da criação, ok? É muito interessante, esse assunto é fascinante e muito profundo, e muito assim, ele é muito decisivo, ele é altamente relevante para que nós possamos realmente. Agora eu entendi o ensinamento da Seite Noé, eu entendi o ensinamento de Masaru Taniguchi, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.